Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Círculo Ludovico, que é o nosso compromisso mensal, todo último sábado de todos os meses, às 13 horas, eu seleciono uma obra publicada pelo Clube Ludovico e seleciono alguns trechos dessa obra e faço uma leitura comentada aqui com vocês. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Só me deem um aceno ali, por gentileza, nos comentários. E essa leitura sempre como forma de realmente usarmos esses livros que nós assinamos, né? Às vezes nós compramos tantos livros, às vezes nós compramos tantos livros, esses livros ficam parados nas nossas bibliotecas e eu falei ao Clube Ludovico, falei, olha, vamos colocar esses livros para rodar, são livros tão extraordinários, né? São tão bem selecionados e publicados com tanto carinho. Então, já nesses meus recados paroquiais aqui, iniciais, não se esqueçam de aproveitar aqui, ó, desse lado aqui da tela, vocês têm um QR Code por meio do qual vocês podem chegar ao Clube Ludovico, ao site do Clube Ludovico, www.clubeludovico.com.br, e se vocês forem optar pela assinatura anual, lá vocês vão ver que tem várias opções. Vocês podem fazer a opção de teste, de experimentar, então vocês vão receber livros aleatórios que foram publicados pelo clube para experimentar o clube. Vocês podem fazer adesão anual, semestral, tem lá várias possibilidades. Na adesão anual, você pode usar o cupom Xavier Convida, que o clube me ofereceu, na verdade não a mim, mas a vocês que me acompanham, para conseguirem um extraordinário desconto. Então, obrigado, Tício, nós que estamos para começar um novo ano, né? Então, se você quiser começar com um compromisso intelectual, e eu tenho dito, vocês podem me cobrar isso depois, será um dos anos mais difíceis da nossa maldita república, porque nós vamos entrar no ano eleitoral 2026, absolutamente polarizado, tomado pela imbecilidade, pelo obscurantismo intelectual. Então será um ano muito propício para lermos mais, para buscarmos mais conhecimento de qualidade. Então a assinatura, olha lá, ó, o Clube Ludovico foi a melhor assinatura que eu fiz. Tá aí, obrigado, brigadíssimo. Aproveitar isso, aproveitar a vida intelectual, chega sempre num box muito legal para vocês, todos os meses, né? Os livros são muito bem pensados, são muito bem preparados, e o livro desse mês, que vai ser motivo do meu comentário de hoje, é este aqui, Nietzsche e os Nazistas. Nietzsche e os Nazistas. Um livro extraordinário do professor Stephen Hicks. O Stephen Hicks, ele é conhecido por publicar sobre pensamento pós-moderno. Ele ficou muito conhecido com esse livro aqui, Uma Visão Pessoal. O subtítulo dele em inglês, esse livro em inglês traz um subtítulo que é Uma Visão Pessoal sobre a questão do Nietzsche e os nazistas. Por que esse ponto é uma questão? Bom, mas antes de dizer, ele também, o autor, ficou conhecido por publicar livro sobre Ayn Rand. Eu sei que muitos de vocês chegaram até mim pela Ayn Rand, e ele foi um divulgador muito legal. Ele né? Ele não eu. Ele é um ótimo divulgador do pensamento da Ayn Rand. Inclusive, vocês vão ver aqui... Obrigado, gente. Vocês vão ver aqui até o vocabulário do Hicks lembra muito a frequentação da filosofia objetivista, da filosofia de Ayn Rand. Então,
eu estou muito chique com essa tecnologia, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí, a capa do livro. Então, esse é o livro do mês, tá? O que significa dizer que nós estamos hoje, dia 27 de dezembro, até ali no final da primeira semana, começo da segunda semana de janeiro, por volta ali de 8, 9 de janeiro, se você assinar o clube, você vai receber esse livro aí na sua casa. Lembrando que nós estamos no Brasil, dependemos dos correios, e às vezes pode atrasar um pouquinho, às vezes vai chegar antes, vai chegar um pouquinho, mas chega perfeitamente bem, e vocês vão adorar assinar o Clube Ludovico, beleza? Eu estou muito tecnológico com essas trocas de tela, voltei, olha que coisa extraordinária, estou muito, muito chique. Não, as edições do clube, bem, eu publiquei o meu lá, né, da Palavra do Medo, olha a beleza, o cuidado editorial, olha, cuidado editorial é realmente uma coisa, e aqui vocês têm Nietzsche e a besta humana, o Hitler. Vamos falar um pouco mais desse livro? Vamos falar um pouco mais desse livro. Existe uma... Bom, Nietzsche nasceu em 1844, morreu em 1900. Então, um filósofo que viveu ali na segunda metade do século. Falou-se muito da relação da filosofia de Nietzsche com as ideias nazistas. E o Hicks pega esse livro exatamente para explorar um pouco mais essa questão. Nós poderíamos mesmo falar que Nietzsche teve uma relação direta com a ideologia nazista. O livro é muito interessante porque ele é feito de capítulos curtos, bem curtos, muito sucintos, mas muito poderosos no que diz respeito à multiplicação das ideias. O Hicks, ele tem uma visão interessante que é a seguinte. Ele vai dizer que o nazismo, ele surge num contexto histórico, claro, condicionado por todos aqueles fatores que nós já estudamos lá na escola. Né? Final da Primeira Guerra Mundial teria colocado os alemães numa condição muito ruim, né? Muito vexatória, muito humilhante, especialmente com o Tratado de Versalhes. Né? Então, o povo alemão foi colocado de joelhos, foi humilhado. Então, isso teria mexido com o brio da nação alemã, que depois encontra nas ideias nazistas a possibilidade de ir à forra contra aqueles que oprimiram o povo alemão. Fala-se muito também da questão de uma crise econômica muito persistente. A Alemanha imersa numa crise econômica da qual ela não conseguia sair, muita fome, muita carestia, e essas condições econômicas muito ruins também teriam potencializado a resposta, o poder da resposta nazista. Né? Mas o Hicks ele vai dizer, tá, tudo isso conta, tudo isso conta, tudo isso tem um peso. Mas essas coisas não são definidoras da ascensão do nazismo. Basicamente porque, e a alegação do Hicks faz lá o seu sentido, basicamente porque diversas nações no curso da história foram humilhadas em pós-guerra, foram postas de joelhos em pós-guerra, tratados de suspensão de agressões que submetiam nações a situações vexatórias, e ninguém, por causa disso, instaurou um regime nazista no seu território. Crises econômicas, né? As crises econômicas, claro, pesam nessa tentativa de busca de solução messiânica e tudo, mas o Hicks vai dizer, nenhuma nação, por causa de crise econômica, fez ascender um nazismo dentro do seu território. E o Hicks, então, tem uma passagem muito interessante que ele vai dizer o seguinte, no meu ponto de vista, diz o Hicks, ele vai falar, o que
justifica mais forte, não justifica, mas explica mais fortemente a ascensão do nazismo na Alemanha é a filosofia nazista. A filosofia nazista. Nós não podemos nos esquecer que o nazismo ascende na Alemanha por volta de 1920, aproximadamente, e que nós estamos falando já nesse período ali, primeiro quarto do século XX, nós estamos falando, muito provavelmente, da nação mais instruída do mundo naquele momento, tá? Nós não estamos falando de uma nação de bárbaros. Nós não estamos falando de uma nação de gente não letrada. Nós estamos falando numa nação de filósofos, de literatos, de gente de teatro, de gente de jornal, etc. Então, nós estamos falando de uma Alemanha, ali no primeiro quarto do século XX, muito instruída, o que sempre chamou muito a atenção. Como é que essa gente instruída se deixou levar por uma filosofia, oi amor, uma filosofia que depois veio a resultar em uma dimensão absolutamente destrutiva da humanidade. E mais especificamente, uma filosofia gerada no seio dessa nação instruída, né? Então o Hicks, ele tem uma tese muito interessante. Ele vai dizer, primeiro, era uma população, exatamente por ser muito instruída, muito atenta a elementos intelectuais que tivessem, aspas, boa justificação. Então, olha, você tem alguns prêmios Nobel que apoiaram o nazismo. Você tem filósofo, considerado um dos maiores filósofos do século XX, o maior filósofo alemão do século XX, você tem Heidegger, apoiador do nazismo. Mas esses caras, é possível, nós não estamos falando... Tem uma passagem do livro que ele coloca um prêmio Nobel, salvo engano, de física, que disse que conhecer Hitler e apertar a mão do Hitler foi o ponto alto da sua vida. Foi a mais alta experiência da sua vida. Uma coisa maluca isso? Uma coisa absolutamente estranha isso? Então o Hicks, ele vai dizer, nós temos que parar de tentar encontrar elementos patológicos que expliquem a ascensão do nazismo na Alemanha. A ascensão do nazismo na Alemanha se dá, segundo Hicks. E é uma tese muito boa, a meu ver, porque existia ali por trás uma filosofia muito bem estruturada do nazismo. Então, intelectuais, filósofos participaram da construção dessa ideologia. E aí o Hicks pega numa veia que nos machuca a todos, anos depois, mas que nós devemos levar em consideração. Para muitos desses homens e dessas mulheres que apoiaram o regime nazista e que fizeram parte do regime nazista, o que eles estavam fazendo, as teses que eles defendiam, eram realmente boas, no sentido de que fariam bem de verdade. Que não eram distorções da natureza humana, não eram criações de uma teratologia, de uma monstruosidade. Não. Aliás, o livro passado do Clube Ludovico, o livro do mês anterior do Clube Ludovico, sobre o Tribunal de Nuremberg, eu não sei, cadê ele? Tá por aqui. Aqui, ó. Do professor Joanisval Gonçalves, né? Livro que nós comentamos aqui, inclusive eu fiz 2 lives, estão aqui no meu YouTube, estão no YouTube do Clube Ludovico. Nós falávamos sobre, porque no Tribunal de Nuremberg você tem o julgamento dos nazistas
E aí, acusados de uma série de coisas, crimes de guerra, etc, etc. E eu falava sobre isso com o professor Joanisval Gonçalves. Era uma gente louca? E o professor ainda comentava. Tudo bem que esse tipo de movimento atrai gente louca, mas não só gente louca. Tanto que a postura daqueles que foram julgados no tribunal, maciçamente foi a postura de manter posição e fazer discursos apologéticos, elogiosos, encomiásticos ao plano nazista, ao projeto nazista. Salve a Alemanha, salve o povo alemão, etc. Então, são pessoas que foram comprando a ideia muito fortemente. E o Hicks chama atenção para isso, eu chego a arrepiar. O Hicks chama atenção para isso porque esse tipo de ameaça nunca foi embora e nunca vai embora. Nunca foi embora e nunca vai embora. Esse tipo de ameaça persiste. E às vezes nós imergimos em certas ideologias e abraçamos certas ideologias e aquilo começa a fazer muito sentido na nossa cabeça e aquilo começa a fazer muito sentido no nosso interior. E regimes totalitários não nascem de outra forma. Nascem de apelos populares, de adesão a ideologias que parecem extraordinárias no primeiro momento. Outro dia eu estava assistindo a uma provocação do Jordan Peterson, que deu uma envolvida ultimamente, mas que ainda aqui e ali, em momentos de sanidade mental, fala coisas muito interessantes. Jordan Peterson falou, olha, a gente fica assim, né, os nazistas e tal. Engenheiro de obra pronta é maravilhoso. Mas e se fosse você um alemão em 1920, 1930? Não seria você também um nazista? O mal está sempre no outro, né? Na alegoria da caverna de Platão, nós estamos sempre fora da caverna. Dentro da caverna está o resto lá, o seu tio do Zap, a sua tia do pavê, na ceia de Natal, mas você nunca está dentro da caverna. E aí o Hicks comenta, fala, cara, cuidado com isso. Cuidado com a justificação do poder excessivo, cuidado com a justificação de medidas totalitárias. Então é complicado, complicado. Eu deixei aqui na descrição, deixei um link para vocês, por meio do qual vocês terão acesso a alguns trechos que eu selecionei, fiz um PDFzinho de trechos selecionados do livro. E aí, o Hicks, já na primeira página aí que eu deixei para vocês, o Hicks fala sobre o programa do Partido Nazista. Ele diz assim, o Partido Nazista surgiu a partir do DAP, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Seu objetivo, de acordo com um dos seus fundadores, Gottfried Feder, era conciliar nacionalismo e socialismo. Então, na base, a ideia fundamental desse partido, que depois vai dar origem ao Partido Nazista, propriamente, era conciliar o nacionalismo, a ideia de uma ideologia alemã para os alemães, e alguns preceitos socialistas, algumas teses socialistas. Foi uma palestra de Feder, em 1919, que atraiu Adolf Hitler para o partido. Em um ano, o partido mudou seu nome para que refletisse com mais precisão seus princípios fundamentais. Aí esse partido se transformou em Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Num comício em Munique, em 1920, com mais de 2.000 participantes, o partido anunciou sua plataforma, um programa de 25 pontos. Os principais autores do programa foram Feder, Hitler e um terceiro homem chamado Drexler. Para entender o que o nacionalsocialismo defendia, vale a pena examinar mais de perto os principais pontos do programa. Claro, eu não coloquei todos aqui, eu não vou ler linha a linha o livro com vocês aqui,
a ideia é que vocês depois tenham acesso ao livro e absorvam cada detalhe na leitura, mas depois me digam aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo bem e tudo, se está tudo jóia. Não se esqueçam de curtir, de seguir o canal, tudo isso fortalece muito projetos como esse, tá? Comentários, dúvidas, na medida das possibilidades eu vou respondendo aqui. Olha um primeiro ponto desse programa. Coletivismo, não individualismo. Um dos principais temas do programa é a ênfase no coletivismo e a rejeição do individualismo. O ponto 10 do programa, dos 25 pontos programáticos do Partido Nazista, diz: deve ser o primeiro dever de todo cidadão realizar trabalho físico ou mental. A atividade individual não deve violar o interesse geral, mas deve ser exercida dentro da estrutura da comunidade e para o bem geral. Moçada, a aniquilação perfeita da ideia de indivíduo. Essa semana, enquanto eu faço esse comentário com vocês, saiu uma pesquisa no Brasil sobre quem se declara de direita, quem se declara de esquerda, quem se não declara de coisa nenhuma. Uma maioria dos brasileiros, quase 40% dos brasileiros, porque depois tem aqueles que não se declaram nada, ou mais até, se declaram de direita. Entre esses que se declaram de direita, mais de 30% dos petistas, dos adeptos da visão programática do Partido dos Trabalhadores, se diz de direita. Se coloca... Hoje, dia 27 de dezembro, está nos jornais. Se coloca à direita. E daí eu fico daqui falando praticamente sozinho. Parem, por favor, com essa questão de a direita contra a esquerda. O grande embate é o coletivo contra o indivíduo. O indivíduo contra o coletivo. Olha o item 10 do programa do Partido Nazista. A submissão do indivíduo à estrutura coletivista. O indivíduo deve entregar a sua força física, a força do seu trabalho braçal, a força do seu trabalho intelectual ao bem da coletividade. O nacionalsocialismo, portanto, diz Hicks, rejeita conscientemente o individualismo liberal ocidental, com sua ênfase nos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Todos direitos individualistas. Não existe felicidade individual. Não existe prosperidade individual. Não existe liberdade individual. Não existe vida entendida fora de um espectro de coletividade. Não existe essa possibilidade. O nazismo, como o fascismo, como o socialismo / comunismo, são coletivistas. Ele é coletivista. Ele não defende que os indivíduos tenham suas próprias vidas para viver e felicidade para buscar. Dentro de uma estrutura nazista, a filosofia do partido é a felicidade é gregária. Na medida em que o indivíduo é gregário e, portanto, só com seres gregários, imersos numa totalidade que nos dissolve, nós podemos encontrar a legitimidade da nossa existência. Olha, eu vou falar um negócio. Esse tipo de pensamento gerou as piores desgraças na história da humanidade. Coisas que persistem ainda hoje. A maioria esmagadora dos políticos brasileiros, à direita e à esquerda, é composta por coletivistas. Não são defensores da liberdade, como no discurso, ninguém vai dizer eu não defendo a liberdade.
Claro, no discurso, todo mundo vai se dizer defensor da liberdade. Mas quando você salta do discurso para a praxis, são defensores de uma visão coletivizada. Você tem que estar submetido a uma visão do grande líder, do condutor de almas, do condutor de destinos, etc, etc. Em vez disso, os indivíduos devem trabalhar para a comunidade por um senso de dever. Eles servem ao bem geral, ao qual subordinam suas vidas pessoais. O ponto 24 do programa, que tem 25 teses, retorna a esse tema e o enfatiza fortemente. O interesse comum antes do interesse próprio. O interesse comum antes do interesse próprio. Uma vez teve uma greve na minha universidade e parte do sindicato fechou os portões da universidade, impedindo o acesso de alunos, professores e técnicos ao campus. Imaginem vocês o grau de arrogância totalitária que deve ter alguém para dizer: a minha tese representa o bem comum. O seu interesse privado em dar aula, como se tratasse só de interesse privado, não é superior aos interesses do sindicato. E meteram cadeado. Até que alguém foi lá com um alicate, quebrou e falou: eu não sou do sindicato e não respeito a visão do sindicato, não tolero essa visão coletivista. Tá para todo lado. Tá para todo lado. Uma outra tese que está ali na filosofia do Partido Nazista: socialismo econômico, não capitalismo. O segundo tema do programa é a ênfase no socialismo e uma forte rejeição ao capitalismo. Numericamente, socialismo é o tema mais enfatizado no programa nazista, pois mais da metade dos 25 pontos do programa, 14 dos 25, para ser exato, listam demandas economicamente socialistas, quais sejam: o ponto 11 pede a abolição de toda a renda obtida com empréstimo de dinheiro a juros. O ponto 12 exige o confisco de todos os lucros obtidos pelas empresas alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Olha, vocês agora, durante a pandemia, nós tivemos um senador da República Brasileira falando que o Estado tinha que capturar à força o lucro de empresas que estavam ganhando dinheiro por atender às novas demandas surgidas dentro do período pandêmico, que o lucro dessas empresas tinha que ser tirados à força para sustentar o Estado durante esse período. Essas teses nunca foram embora. Elas são gourmetizadas, elas são transformadas em coisas aparentemente mais palatáveis, mas elas sempre estiveram aí. A filosofia, o eixo fundamental da filosofia nazista, e para não dizer só nazista, da filosofia coletivista, persiste na história da política brasileira e na história da política de vários países hoje, a pretexto de ser uma ascensão do melhor da democracia. Não é que a democracia está em crise no mundo inteiro. Os primeiros filósofos do Ocidente sempre disseram isso. A democracia é crise. A democracia é crise. Porque o caminho natural da democracia é a ascensão ao poder dos piores, que conseguem falar mais diretamente, especialmente com massas incultas. Ou, no caso do nazismo, com os piores que tiveram a habilidade de conversar, inclusive, com grupos cultos, por meio de uma filosofia muito articulada. Por meio de uma filosofia muito articulada. O ponto 14 exige... O ponto 13 exige a nacionalização de todas as empresas. O ponto 14 exige a participação nos lucros em grandes empresas industriais.
O ponto 15 exige o amplo desenvolvimento do seguro de velhice administrado pelo Estado. Estados coletivistas, como o Estado brasileiro, né? Então, assim, você não pode tirar o dinheiro do outro à força porque isso é crime, mas o Estado pode. Você não pode participar de pirâmides, mas o Estado pode. O regime de aposentadoria público no Brasil é um sistema de pirâmide. Quem vem depois se ferra para tentar sustentar quem está lá no ponto alto da pirâmide. O que mais? Você não pode jogar. Jogatina não pode, a não ser que seja jogatina do Estado. O ponto 16 exige a socialização imediata das grandes lojas de departamento e assim por diante. O compromisso do Partido Nazista com o socialismo era tão forte que em 1921 o partido entrou em negociações para fundir-se com outro partido socialista, chamado Partido... Olha, eu coloquei uma página ao contrário. Que delícia deles. Parabéns. Depois eu arrumo aqui para vocês, tá? É na página 40. Depois eu ajusto aqui para vocês. Mas eu vou manter o mesmo link. O Partido Socialista Alemão. No entanto, as negociações fracassaram, o socialismo econômico continuou sendo um tema nazista, consistente, etc, etc. Então, esse é um outro ponto importante. Essa ideia de que isso estava frequentemente na boca do próprio Hitler. Goebbels, em discursos, Goebbels, que foi uma das figuras mais proeminentes do Partido Nazista, em discursos e panfletos, declarava regularmente que o dinheiro nos tornou escravos. O dinheiro, dizia ele, é a maldição da humanidade. Quer dizer, a solução nazista, portanto, é o socialismo forte. O Estado deve controlar a economia, organizando sua produção e distribuição no interesse coletivo. Até pior. Não por meio de relações naturalmente estabelecidas. Você forçar esse sistema. Porque naturalmente ninguém entraria nisso daqui. Por isso que você tem no nazismo um regime fortemente militarizado. E lembrando que a ascensão do Partido Nazista se deu dentro de uma estrutura democrática, tá? Não é que o nazismo foi, na origem, enfiado goela abaixo do povo alemão. Era um partido parasitário, de quinta categoria, e experimentou uma extraordinária ascensão, muito rápida, a partir de vivências e preceitos democráticos. Eu separei ainda um terceiro ponto, que é importante salientar nessa filosofia do partido, para depois a gente chegar em Nietzsche, né? Eu falo assim, mas e Nietzsche em relação a essa programação? Só um detalhe interessante. Nos apêndices do livro, o livro é muito, muito bem feito, é muito cuidadoso, estão todas as citações originais, e no apêndice 1, você tem o programa do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tá aqui, tá? Vocês têm aqui no apêndice o programa traduzido, vale muito a pena. Um terceiro ponto a ser salientado, portanto, é o nacionalismo não internacionalismo ou cosmopolitismo. Então, o programa nazista enfatiza o coletivismo, o socialismo e tem prioridade sobre o indivíduo. Mas qual coletivo deve ser observado? Qual grupo social tem prioridade aqui? E daí o programa nazista define o seu coletivismo e socialismo em termos nacionalistas. E atenção a esse ponto, que esse ponto é fundamental. Os indivíduos pertencem principalmente aos seus grupos étnicos e raciais, sendo que esses grupos étnicos e raciais lhes dão suas identidades fundamentais. Um dos elementos definidores da filosofia nazista é o reconhecimento da superioridade étnica, portanto, de uma superioridade
natural de uma raça, de um subgrupo humano. Essa é uma nota distintiva deste regime totalitário. Esta é uma nota distintiva. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Tis faz uma pergunta aqui muito boa. Será que Goebbels viveu de forma simples? Vocês sabem as respostas sobre como viveram os que conduziram esses processos totalitários no mundo inteiro. Não é verdade? Pega Fidel Castro e a sua família em Cuba. Pegue Mao e todo o regime totalitário em torno dele na China. Pegue os capos do comunismo soviético e veja como esses homens e mulheres e as suas famílias, etc., como eles viviam. O dinheiro é uma desgraça, não sei o que e tal, mas aqui o meu carro importado, as minhas prostitutas caras, a minha alimentação especial. Vê lá Kim Jong-un na Coreia do Norte, até hoje. Quem descreve isso muito bem é um livro que é um livrinho que crianças leem na escola, obviamente não entendem, porque a maioria dos nossos professores não sabe soletrar a palavra, é o Fazenda dos Animais, do Orwell. Fazenda dos Animais de Orwell. Aqui o Partido Nazista, eu estou na página 43 do livro, tá? Aí no PDF que eu deixei para vocês. Aqui o programa nazista define enfaticamente seu coletivismo e socialismo em termos nacionalistas e tal, então falando agora do aspecto racial, que é muito importante. No programa de 1920, 7 dos 25 pontos falam diretamente sobre essa questão. Ela é moderadamente complicada, pois os nazistas têm em mente 3 inimigos contra os quais querem se distinguir. Primeiro, eles rejeitam o socialismo marxista ou qualquer socialismo que coloque os grupos econômicos em primeiro lugar. Por mais que os nazistas odeiem o capitalismo, eles não veem o mundo como uma batalha entre grupos econômicos. Os marxistas, na visão nazista, estão obcecados e com foco muito restrito no dinheiro. Para os nazistas, o dinheiro é apenas parte da batalha. A principal batalha é entre diferentes grupos raciais e culturais, com diferentes histórias biológicas, idiomas, valores, leis e religiões. Então você vai ver em diversos momentos figuras proeminentes do regime nazista criticando o socialismo marxista, por demasiada ênfase nos aspectos econômicos e praticamente um silêncio solene sobre aspectos que para os nazistas eram fundamentais. Nós somos racialmente superiores. O nosso idioma, a nossa música, a nossa cultura, o nosso vigor físico. A batalha é entre os alemães, com sua herança biológica e história cultural específicas, contra todas as outras culturas raciais. Depois, os nazistas rejeitam, por via de consequência, qualquer forma de cosmopolitismo. Um ideal típico dos liberais ocidentais que acreditam que todos os seres humanos são iguais detentores de direitos fundamentais em qualquer lugar do mundo e que devem se esforçar para ser um cidadão do mundo, preservadas as suas individualidades.
Por outro lado, os nazistas são nacionalistas e rejeitam qualquer forma de internacionalismo ou cosmopolitismo. Esses temas explicam o desenho da bandeira nazista com a suástica, como uma integração simbólica do socialismo e do nacionalismo. O vermelho simbolizando o socialismo, o branco simbolizando o nacionalismo, e a suástica, de acordo com Hitler, a luta ariana pela supremacia racial e cultural contra aqueles que estão tentando destruir os alemães. Então é fundamental você ter o adversário declarado. Todo indivíduo que contraria o ideal ariano deve ter a sua existência questionada em graus diversos, a ponto depois de ter encontrado, inclusive, a solução final. Justificada por uma filosofia que foi progressivamente sendo levada a um extremo. Claro, se nós somos naturalmente superiores, o outro merece, quando não o desprezo, o gueto. Quando não o gueto, a eliminação física. Essas lives que eu fiz com o professor Joanes Val sobre o livro dele, que foi o livro do mês passado, no Clube Ludovico, O Crepúsculo dos Deuses, na live que eu fiz com ele, a gente falava sobre essa banalização, o que Hannah Arendt vai chamar de a banalização do mal, né? Bom, então, se o outro é um ser biologicamente insignificante, elimina, igual barata. Elimina, igual barata. O Tribunal de Nuremberg foi instalado há 80 anos. Nós todos aqui conhecemos pessoas que têm mais de 80 anos. Agora, recentemente. As ameaças rondam. No programa nazista de 1920, encontramos pontos sobre a identidade alemã e a afirmação das necessidades e objetivos alemães. E aí, nessa linha, né, a unificação de todos os alemães étnicos no Grande Alemanha, a imigração que seja interrompida e que todos aqueles que imigraram recentemente sejam expulsos do país. Então, a ideia mesmo é a unificação de um grupo ariano. A posse do sangue alemão. Isso o Ricardo comentou aqui, né? Desumanizar para então submeter a atrocidades. Na filosofia nós temos um termo para isso que é reificar o indivíduo, que é coisificar. Você coisifica. Você coisifica o sujeito, então é um troço, é um lápis. Um lápis eu quebro. Não é? Se você fala que um cachorro é um ser, é uma coisa, então para você é muito tranquilo chutar, jogar dentro de um rio, matar afogado, ser cruel e tudo. E assim você faz com qualquer outra coisa. Você dessensibiliza. Dessensibiliza tropas, dessensibiliza pessoas, etc. Isso é para lidar com esses inimigos da raça ariana. Rose, muito obrigado pela... Como é que chama isso daqui que eu esqueci? Obrigado. O superchat. Obrigado. Nós temos superchat. Todo o apoio é muito bem-vindo. Pois bem. E aí vem a questão das raízes filosóficas do nazismo. Eu não vou passar exatamente por todas, exatamente porque depois também é importante que vocês leiam, mas esse é o ponto. Não pensemos, tese do Hicks, não pensemos que aqueles aspectos históricos que nós estudamos como essenciais tenham sido essenciais para a ascensão do regime nazista. Essencial para a ascensão do regime nazista foi uma filosofia muito bem apresentada. Na página 89 do livro, o Hicks diz: os nazistas frequentemente citavam Nietzsche
como um dos seus precursores filosóficos. E embora Nietzsche tenha morrido 33 anos antes de os nazistas chegarem ao poder, referências a ele aparecem regularmente nos escritos e atividades do regime, nas palestras de Martin Heidegger, que eu citei no começo desse nosso papo. Nietzsche foi apresentado como o filósofo nazista. Como o filósofo nazista. No seu escritório, Adolf Hitler mantinha um busto de Nietzsche. Em 1935, Hitler compareceu e participou do funeral da irmã de Nietzsche, Elisabeth. Em 1938, os nazistas construíram um monumento a Nietzsche. Em 1943, Hitler presenteou o ditador Benito Mussolini com uma coletânea de escritos de Nietzsche. Joseph Goebbels, que foi o ministro de propaganda do Hitler, uma das maiores desgraças que a união entre um espermatozoide e um óvulo poderia gerar, Goebbels, era um grande admirador de Nietzsche. No seu romance autobiográfico, Goebbels faz com que o personagem título, Michel ou Michael, como vocês preferirem, morra num acidente em uma mina. Depois disso, 3 livros são encontrados entre os seus pertences: a Bíblia, Fausto, de Goethe, e Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche. Loucura, né? Loucura. Cuidado, cuidado com a adesão cega a ideologias. Cuidado com a adesão a filosofias que parecem fazer muito sentido. Elas tocam as nossas emoções, elas tocam as nossas almas. Cuidado com os negócios de eu autorizo, essas coisas. Cuidado. Não autorize. Não autorize nada por você. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Nós caímos muito rapidamente em... Eu estava vendo agora, essa semana, enquanto nós fazemos esse bate-papo, surgiu uma... Olha o nível, olha o nível. Surgiu uma coisa que alguém chamou de um embate cultural. Porque uma empresa de sandálias ou de chinelos, como preferirem, fez uma propaganda com uma conhecida atriz brasileira, conhecida também pela sua ideologia à esquerda, por assim dizer, falando que em 2026 nós não vamos entrar com o pé direito, nós vamos entrar com os 2 pés. E aí, boa parte da assim chamada direita brasileira entendeu isso como uma provocação, e agora tem seres humanos adultos passando na porta das lojas dessa empresa, pulando com o pé direito na frente, filmando e postando. E aí eu fiz um comentário nas minhas redes sociais dizendo: se esses foram os espermatozoides mais aptos, imaginem vocês os espermatozoides que foram pelo ralo. Por quê? Porque nessa mesma semana, os caras cortaram R$500 bilhão das universidades, mas aumentaram em 20% repasses para o orçamento das emendas secretas, que eles usam para comprar votos nas suas cidades e garantir a manutenção do poder político. Eles aumentaram em R$1 bilhão verba para fazer propaganda política em 2026. Tiraram R$500 bilhão das universidades e aumentaram em 1 bi. Está em mais de 5 bi para fazer panfleto, tráfego pago, aluguel de carro, aluguel de não sei o que, aluguel de não sei o que. Teve deputado federal brasileiro descoberto agora que pediu reposição de dinheiro da Câmara Federal, é um deputado da Bahia, de quase R$150 mil de reposição, porque ele fez harmonização facial. O que mais que ele fez?
e harmonização dentária. E você vai aos comentários, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, um político tem que ser bonito. Vamos contra as havaianas, vamos pular de pé direito na porta das lojinhas. Vocês, a maioria aqui de vocês, se não tem filho, terá filho. Eu fiz vasectomia e fico embasbacado com a possibilidade do nosso futuro. Mas o meu legado, pode não ser um filho, é esse daqui, chamando a atenção de vocês. Livros, eles ensinam cada coisa. Cuidado. Cuidado. Tem uma frase de um filósofo estoico, chamado Epiteto, que ele diz: você é aquilo a que você dá atenção. Você é aquilo a que você dá atenção. Se a sua atenção não está lá nos caras roubando de gente pobre todos os dias aos borbotões e é na briga cultural contra um chineleco, você pode ou não comprar, você é isso. Você é aquilo a que você dá atenção. Se você em 2026 fica o dia inteiro dando refresh, atualização em sites de noticiário, não sei o que, em busca da próxima desgraça, porque no Brasil todo dia nós temos uma desgraça, uma tragédia, e esquece isso aqui, você é isso. Mas dá para associar o Hitler, o Nietzsche, ao nazismo, de fato? Dá para fazer isso de maneira assim tão... O primeiro comentário que eu tenho a fazer sobre isso é que Nietzsche não foi um qualquer, tá, moçada? Nietzsche, ele ficou conhecido depois como esse filósofo, vamos dizer, exótico. Alguns nem vão aceitar o título de filósofo para Nietzsche, dizendo que ele foi mais um literato exótico, alguma coisa assim. Mas Nietzsche não foi um qualquer. Era um erudito, era um homem cultíssimo, a ponto de ter assumido uma cátedra de filologia clássica na Universidade da Basileia aos 24 anos, tá? O homem mais jovem a conseguir essa cátedra, esse cargo. Eu estou falando de uma cátedra de filologia clássica greco-romana numa universidade alemã no final do século XIX, com 24 anos. Era um gênio. Ali por volta dos 40 anos ele tem uma espécie de um colapso mental. Hoje alguns vão atribuir isso a uma espécie de efeito colateral de uma sífilis. E ele passa a ser cuidado pela sua mãe, a mãe falece, e os últimos anos da sua vida ele é cuidado pela sua irmã. Aquela que quando morreu Hitler foi ao funeral. Importante, a irmã do Hitler foi casada com uma proeminente figura do antissemitismo alemão. Racista até não poder mais. E essa mulher, irmã do Nietzsche, irmã tanto a regime nazista, e o que ela fez? Ela pega a filosofia do irmão e reescreve diversas passagens de textos que foram depois postumamente publicados, com reescritas que davam a entender que Nietzsche defendia ideias que
se articulavam com o espírito da filosofia nazista. De fato, isso acontecia. Percebe? Então, uma grande responsável por essa articulação entre a filosofia nietzschiana e o nazismo foi a sua irmã, que manipulou e publicou póstumamente alguns dos seus textos, como se, basicamente, esses textos conversassem diretamente com alguns dos aspectos fundamentais da filosofia nazista. Eu separei aqui para vocês, a título de curiosidade, a partir da página 129 aí, do livro, algumas questões que o nosso autor, que o Hicks, ele destaca sobre diferenças entre a filosofia nazista e a filosofia de Nietzsche. Por exemplo, sobre a besta loira e o racismo. Pegue a frase "a besta loira". Ao se afastar do que via como uma cultura europeia flácida do século XIX, Nietzsche frequentemente ansiava por algum bando de... citando, tá? Algum bando de bestas loiras de rapina, uma raça conquistadora e senhorial, que, organizada para a guerra e com a capacidade de se organizar, lança sem hesitação suas terríveis garras sobre uma população. E ele falou sobre a profunda e gélida desconfiança que o alemão ainda hoje desperta sempre que chega a uma posição de poder. É um eco daquele horror inextinguível com que a Europa observou durante séculos a fúria da besta germânica loira. Então, existe uma passagem da obra de Nietzsche chamada Genealogia da Moral, na qual ele fala sobre essa ideia da besta loira, e daí, naturalmente, a filosofia nazista vai tomar isso como uma espécie de prenúncio da ascensão da raça ariana e desses guerreiros destemidos nazistas que vão se impor a outros povos. E ele continua, né? O Nietzsche continua no contexto da genealogia da moral. No fundo de todas essas raças nobres, a fera de rapina, a esplêndida besta loira, rondando avidamente em busca de pilhagem e vitória. Esse núcleo oculto precisa irromper de tempos em tempos, o animal precisa sair novamente e voltar para a natureza selvagem. Olha o Nietzsche, né, provocando essa ideia de um grupo que deve irromper na forma de uma guerra, na forma de uma tomada de poder. E, claro, a filosofia nazista e os representantes do nazismo vão tomar isso como uma mensagem poderosíssima sobre os próprios arianos. Na página 130, o Hicks diz assim: o que devemos fazer com essas menções positivas, regulares, a essa tal de besta loira? Está claro que os nazistas fizeram o que os nazistas fizeram dessas passagens, um endosso de Nietzsche à superioridade racial do tipo ariano-alemão. As bestas loiras. Quem são as bestas loiras a que Nietzsche se refere? Os nazistas vão dizer logo, aos arianos alemães. Mas quando você vai ao Nietzsche, essa interpretação claramente tira suas palavras de contexto. No contexto, a besta loira a que Nietzsche se refere é o leão, o grande felino predador com a juba loira, desgrenhada e o rugido imponente. Nietzsche realmente acredita que os alemães, há muito tempo, manifestaram o espírito do leão, mas não eram únicos nisso. E daí, lembra que eu falei ali atrás que existia no nazismo uma filosofia fortemente nacionalista, escorada em elementos raciais, que, portanto, questionavam a ideia do cosmopolitismo, a ideia de que todos nós somos iguais, de que todos nós devemos ter direitos iguais, etc., etc.
O Nietzsche fala assim, olha, sim, os alemães em algum momento foram a representação desse leão. Mas ele não fala dos alemães como se fossem os únicos a representarem essa besta loira. O espírito e o poder do leão foram manifestados por povos de muitas raças, coisa que, obviamente, os nazistas alemães não aceitariam. Para ver isso, vamos colocar uma das citações em seu contexto completo. E aí o Hicks, cuidadosamente, coloca a citação completa. Cito: no fundo de todas essas raças nobres, a fera de rapina, a esplêndida besta loira, rondando avidamente em busca de despojo e vitória. Esse núcleo oculto precisa entrar em erupção de tempos em tempos. O animal precisa sair novamente e voltar para a natureza selvagem. E aí ele completa: a nobreza romana, árabe, germânica, japonesa, os heróis homéricos, os vikings escandinavos, todos eles compartilhavam essa necessidade. Ele espalha no mundo essa visão dessa besta loira. Então a besta loira só foi entendida pelos nazistas como os próprios nazistas por uma leitura absolutamente forçada do trecho. Absolutamente forçada. Eu sou um professor de História da Filosofia. Vocês estão com um ícone aqui do lado da tela, do meu lado direito, aqui em cima, ISDL, Instituto Sociedade da Lanterna. Dentro do Instituto Sociedade da Lanterna, e assim eu como professor universitário, eu insisto sempre em História da Filosofia. O que o filósofo disse? Eu quero saber o que o Nietzsche disse. Eu não quero saber, num primeiro momento, das apropriações que foram feitas do seu pensamento. Eu só posso entender as apropriações que foram feitas do seu pensamento se antes eu entendo o seu pensamento. Hoje, nas redes sociais e na internet, o que mais existe, o que majoritariamente existe, são professores de filosofia criminosos, intelectualmente criminosos, que promovem manipulação de pensamento em busca de seguidores, dinheiro, venda de curso, manifestação de ideologia religiosa, etc, etc. O que mais tem? Fraudes. Fraudes. Eu assisto a cortes que chegam desgraçadamente no meu feed de gente com 1 milhão de seguidores na rede, falando assim, o Deus aristotélico é um prenúncio muito claro do Deus cristão. Cara, vá para o quinto dos infernos ser desonesto dessa maneira. E daí os patos que não têm condições intelectuais de irem diretamente aos textos, caem. Glória, Senhor, Deus se manifestou em Aristóteles. Aí fala assim, ô filho, lê a passagem de Aristóteles aqui e me fala se você consegue depreender essa ideia maluca que você está tirando da sua cabeça doente do trecho lido de Aristóteles. Ministro do STF, artista do... Outro dia, Alexandre de Moraes, um dos supremos tiranos da República Brasileira, foi citar um autor com o qual eu trabalho no meu livro, também publicado pelo Clube Ludovico, da Palavra ao Medo, foi citar John Stuart Mill para justificar a sua tirania e a sua caça à liberdade de expressão. Não, o que nós estamos fazendo aqui é pura defesa da liberdade de expressão. Como eu disse, nenhum tirano vai chegar e falar assim, nós temos que castrar as liberdades individuais. Aquele ser decrépito da Carmen Lúcia lá no STF foi uma que, não, nós não podemos admitir censura, em hipótese alguma. Nós somos... Como é que é a frasezinha dela? Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. A gente brincava disso na escolinha, na verdade. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Mas, como nós estamos entrando em tempos de eleição, vamos dar uma censurada, né? E os caras têm a coragem de citar John Stuart Mill, um dos maiores defensores da liberdade de expressão, para justificar ações como essa. Cara, é brutal, é brutal.
tem que ter estômago de avestruz. Portanto, Nietzsche está claramente usando a ideia do leão, a imagem do leão, de forma analógica, comparando o seu poder predatório ao poder predatório que os seres humanos de muitos tipos raciais diferentes manifestaram, não o tipo alemão ariano. Nessa passagem, Nietzsche lista 6 grupos raciais e étnicos distintos. E os alemães não são especialmente citados. Portanto, embora Nietzsche endosse uma base fortemente biológica para as culturas, ele não endossa o tipo de racismo que diz que uma raça é biologicamente e necessariamente superior a qualquer outra. Essa é uma diferença clara em relação aos nazistas. Os nazistas eram racistas e consideravam o tipo racial germânico superior a todos os outros no mundo inteiro. Nietzsche discordava disso. Isso nos leva diretamente a um segundo ponto importante de diferença. Tem um filme, para mim é uma obra-prima, que é A Lista de Schindler, que mostra um líder militar nazista que comanda um campo de concentração, uma figura absolutamente abjeta, doentia, ele se apaixona por uma serva judia que ele mantinha em casa. A relação dele com essa serva, com essa empregada judia, era uma coisa completamente maluca, porque ele gostava da moça, só que ao mesmo tempo ele se sentia culpado por gostar da moça. Vocês se lembram? Vocês assistiram provavelmente a Lista de Schindler. Quem não assistiu a Lista de Schindler, termina esse nosso papo aqui e vai direto para a Lista de Schindler. Você não pode morrer sem assistir a Lista de Schindler. Vai preparado. Pô. Não dá pra ir de qualquer jeito, não. Filmaço. Duro, mas filmaço. Você lembra dessa cena? Que o cara tá num jantar e ele tá recebendo lá um grupo de militares alemães e, claro, todo mundo bebendo a melhor bebida, fumando o melhor charuto, porque, claro, né? Todo mundo é socialista, mas para si as práticas são capitalistas. Aí a menina que toma conta da casa, que limpa a casa, nossa, que rico, teve casa. Entende? Aquela relação do tipo, como é que eu me uni? Não posso. Como é que eu posso gostar? Lembra dessa passagem? Ela dizia que queria seduzir. Você está tentando me seduzir. Parecendo o político lá que fez o negócio facial lá, e que pediu restituição do dinheiro, falou assim, eu pedi, a Câmara deu, então a culpa é da Câmara, não é minha. Cara, eu vou falar um negócio, viu? Não é fácil. Não é fácil. A Zairota está comentando aqui sobre essa questão da apropriação. Sócrates morreu pelo Deus desconhecido e associa essa divindade ao Deus cristão. Assim, há muita a má fé. E aí a melhor forma com a qual nós podemos lidar com esse tipo de conhecimento é, primeiro, o que o filósofo disse de fato. E com base no que ele disse de fato, aí depois eu vou entender as apropriações. Tem um segundo ponto aqui, que aí eu coloquei na página... deixa eu ver se está certo isso. Está certo, sim. Sobre os alemães contemporâneos, a esperança do mundo ou desprezíveis, na página 133, o nosso autor Hicks diz o seguinte: embora os nazistas colocassem o tipo racial germânico ariano em primeiro lugar, Nietzsche quase nunca é elogioso em relação aos seus compatriotas alemães. Essa é uma nota muito característica que eu fico pensando, né? Quando o tal do ser humano resolve manipular ideias, filosofias, ideologias, há coisas absolutamente escabrosas. Nietzsche é um forte crítico
dos alemães em diversas passagens. Para Nietzsche, a Alemanha havia caído na frouxidão e na lamúria. A Alemanha já fora algo digno de admiração e temor, mas no século XIX tornara-se uma nação de revivalismo religioso, socialismo e movimentos em direção à democracia e à igualdade. Quaisquer dotes especiais que os alemães tivessem possuído no passado, eles haviam perdido. Nietzsche deixa isso claro ao falar sobre a Alemanha do século XIX. Aí ele cita, o Nietzsche, entre as antigas tribos germânicas e nós, alemães, mal existe uma relação conceitual, quanto mais uma de sangue. Quanto mais uma de sangue. Assim, em vez de se orgulharem de sua história e realizações antigas, Nietzsche acredita que os alemães da sua época deveriam sentir vergonha em comparação. Vergonha em comparação, já quer dizer, está muito longe de ser um filósofo que elogiasse o povo alemão daquele período histórico, né? Boa tarde, Clube Ludovico. Tudo bem com o senhor? Eu adoro essa carinha do Ludovico, é maravilhosa. Tudo bem, tudo bem? O senhor Ludovico, se o senhor quiser colocar aqui nos comentários algumas informações sobre a assinatura do clube, pode fazer por gentileza. Será um grande prazer para todos nós. Lembrando que nós estamos comentando aqui Nietzsche e os nazistas, que é o livro desse mês. Então, você assinando hoje o Clube Ludovico, você logo mais vai receber esse livro e vai poder ler linha a linha o que nós estamos comentando aqui. Página 133, ele diz, embora os nazistas, já falei, quaisquer dotes que os alemães tivessem tido, portanto, se perdeu, pela história segundo Nietzsche. Ao mesmo tempo, a vida intelectual e cultural alemã era proeminente no mundo inteiro e Nietzsche deplorava esse fato. A Alemanha contemporânea era um centro de suavidade e lenta decadência, e Nietzsche acreditava que as fraquezas da Alemanha estavam contaminando o restante do mundo. Estava contaminando o restante do mundo. Como ele coloca em The Will to Power, a influência ariana corrompeu todo mundo. Portanto, em vez de celebrar a Alemanha contemporânea e seu poder, como fariam os nazistas, Nietzsche sentia repulsa pela Alemanha do seu tempo. E aí isso nos leva a um terceiro, e aí eu vou deixar só até o terceiro ponto de divergência, porque senão eu vou ler o livro inteiro com vocês, sobre a questão do antissemitismo, se ele era válido ou repugnante na visão nietzschiana. Não, cara, é muito... Eu lá no Instituto Sociedade da Lanterna, esses dias, estava estudando com os lanterneiros sobre as academias de Platão. Platão fundou a academia e depois diversos escolarcas foram assumindo a direção da academia. E cada escolarca que assumia a direção da academia dava a ela uma ênfase, em muitos casos, completamente diversa à ênfase filosófica que Platão tinha dado na origem. Então, filósofos são frequentemente utilizados de maneira muito impróprias, muito impróprias. Por isso que eu insisto na necessidade de nós estudarmos a filosofia a partir de uma perspectiva da história da filosofia, só para depois a gente falar sobre as apropriações, né? Veja aqui, por isso, aqui eu preciso fazer um parênteses, que é o nosso autor Hicks, o Stephen Hicks, ele está oferecendo uma leitura que ele enxerga na relação de Nietzsche e os nazistas. Nietzsche e os nazismos. E os nazismos é ótimo. Nietzsche e o nazismo. Então, não quer dizer que não existam outros autores, modernos inclusive, que caminhem em sentido inverso, de tentar referendar essa posição. De buscar em Nietzsche, numa espécie de leitura meio escavada, os aspectos que reforcem a filosofia nazista, tá?
Boa tarde para quem está chegando agora. Então vamos lá. Sobre essa questão do antissemitismo, válido ou repugnante, na página 135. Eu sou tão imbecil, se alguém concordar, eu tiro da live, hein? Eu sou tão imbecil que no PDF eu coloquei uma página normal e a outra de cabeça para baixo. Mas é porque eu quero que vocês façam um esforço mecânico de virar para continuar ativos intelectualmente. Depois eu coloco aqui direitinho as páginas corretas, tá? 135. O sinal mais repulsivo do declínio da Alemanha, escreve Nietzsche, e isso pode ser inicialmente surpreendente, é seu ódio aos judeus, seu antissemitismo virulento e quase irracional. Olha só que loucura. Na visão do Hicks, Nietzsche, como sabemos, disse algumas coisas duras sobre os judeus, mas, novamente, esse é um conjunto de questões que é facilmente mal interpretado, portanto, devemos ser cuidadosos. Em relação a todas as coisas negativas que Nietzsche disse sobre os judeus, também devemos observar o seguinte: Nietzsche fala sobre a estupidez antijudaica dos alemães. Ele fala, está lá em Para Além do Bem e do Mal. Ele fala dos indivíduos psicologicamente perturbados, que são mais consumidos pelo ódio a si mesmos e pela inveja. Ele usa a palavra francesa ressentiment para descrever esses indivíduos nauseantes e diz que esse ressentiment é mais facilmente estudado em anarquistas e antissemitas. A desonestidade patológica é um sintoma de tais personagens repulsivos. Um antissemita certamente não é mais decente porque mente por princípio, diz o Nietzsche numa passagem de O Anticristo. Então, o Nietzsche diz literalmente, sim, ele tem críticas a alguns aspectos constitutivos do modo de ser dos judeus, mas o que não justifica qualquer forma de antissemitismo. Então isso daí já é mais um balde de água fria na ideia de associar diretamente Nietzsche ao nazismo. Então, para resumir, Nietzsche guarda parte da sua linguagem mais condenatória para os alemães que odeiam os judeus. Ele os considera mentirosos, estúpidos, perturbados, casos patológicos de autoaversão a si mesmos para serem estudados por psicólogos com estômago forte. Portanto, parece razoável inferir que Nietzsche teria ficado enojado com os nazistas, pois esses absorveram em sua ideologia o pior tipo possível de antissemitismo e levaram suas políticas antijudaicas quase até o ponto da autodestruição. Quer dizer, o antissemitismo alemão, nazista, quase levou à destruição, à aniquilação completa do povo alemão, né? Quer dizer, não é exatamente muito inteligente. Obrigado, Olivita. Melhor forma de terminar o ano é com essa aula. Maior prazer do mundo, Olivia. Como é que é isso aqui? Professor, no encontro Bibliópolis do simpósio de Platão, algumas páginas também estavam assim. Oh, Davi, eu vou te falar, cara, eu estou sendo atacado pelo meu fazedor de PDFs. Meu fazedor de PDFs, que é o meu celular, está me prejudicando. Portanto, aqui eu separei para vocês, assim, alguns desses elementos, não todos, mas tem esse ponto que é muito interessante e que para mim é um dos mais polêmicos, tá? Na página 147, lá na frente, então ele vem trabalhando os elementos, aí depois ele faz um resumo das 5 diferenças. O Hicks, ele é bem didático. Ele faz um resumo das diferenças entre
o pensamento nazista e o pensamento nietzschiano. Falam, olha, aqui nós temos... Só que aí tem uma parte bem provocativa, que é a parte 7 do livro, Nietzsche como um proto-nazista. O que agora o Hicks vai dizer? Fala assim, olha, é que tem algumas coisas na filosofia do Nietzsche que poderiam ser entendidas, sim, dentro do arcabouço. A despeito dessas diferenças brutais que nós vimos, alguns elementos que poderiam, sim, ser entendidos como proto-nazistas. Entende? E aí a coisa é danada. Um primeiro ponto para o qual eu quero chamar a atenção aqui, e eu não vou marcar posição pessoal em relação a isso, eu vou deixar para vocês pensarem a respeito, é Nietzsche coletivista ou individualista? É difícil, né, o cacoete professor, eu falei assim, eu não vou marcar posição pessoal a respeito. Aí eu abro a próxima frase com eu. Mas vamos lá, porque é complicado. Existem vertentes de leitura de Nietzsche que vão jogar para um Nietzsche mais coletivista, a depender da passagem utilizada, e um Nietzsche mais individualista. O Hicks vai dizer assim, olha, há algumas passagens em Nietzsche que jogam uma cor coletivista em alguns aspectos da sua filosofia. Enfim, isso é danado, tá? Isso é danado. E não pensem vocês que isso é algo estabelecido como aceito sem protestos por parte de muitos estudiosos. Ali já tem gente dizendo, ó, individualista até o talo. Nietzsche é individualista até o talo. Eu vou muito por aí. O Hicks faz uma provocação em sentido contrário. Quer ver o que ele fala? Ele fala assim, ó, sabemos que os nacional-socialistas eram totalmente coletivistas e fortemente anti-individualistas. Para ele, os grupos relevantes eram os arianos germânicos e todos os outros pensados em termos de coletividade. Indivíduos eram definidos por sua identidade de grupo, além de vistos apenas como veículos pelos quais os grupos realizavam seus interesses. Quer ver como é que os coletivistas trabalham? Eles trabalham assim, as mulheres, os mineiros, os homossexuais. Pode falar homossexual? Não, nunca sei, porque todo dia tem uma regra nova. Assim, não sei se pode falar homossexual. Mas eu falo, foda-se. Os homossexuais, os heterossexuais, os pretos, os brancos, os latinos. Você nunca toma um indivíduo nele mesmo. Você nunca toma um indivíduo nele mesmo. Você não fala assim, a Bárbara. A Bárbara é só uma parte dissolvida dentro de um grupo que define tudo, das mulheres. Assim pensam os coletivistas. Todo brasileiro, isso é todo brasileiro. Todos os alemães são assim. Isso é modo de gente retardada pensar, porque você esvazia o sujeito da sua individualidade. Os nazistas rejeitaram a ideia liberal ocidental de que os indivíduos são fins em si mesmos. Para eles, indivíduos eram meros servos dos grupos aos quais pertenciam.
Lembra? Eu falei aqui dos professores universitários. Você não é um professor universitário com autonomia para pensar e agir como acha que deve. Você tem que se submeter aos desígnios do sindicato, porque você faz parte do grupo dos professores. Então, todos os professores têm que concordar com isso. O anti-individualismo dos nazistas era mais evidente no tratamento que davam aos judeus. Eles não viam os judeus como indivíduos com valor moral, direitos, mas como membros de um grupo que desejavam destruir. Isso significava que, como política oficial, os nazistas não se importavam com a vida dos indivíduos e estavam dispostos a matar tantos quantos fossem necessários para garantir a vantagem do seu grupo. Tem um filme extraordinariamente triste, como é que ele chama? A Reunião? Eu acho que o filme chama-se, se não for isso, é algo parecido com isso. A Reunião, ou Encontro, alguma coisa assim, que mostra, inspirado em fatos históricos, lembra? Esse filme a gente assistiu há pouco tempo. Inspirado em fatos históricos, a reunião que aconteceu nos arredores de Berlim, que reuniu a aristocracia totalitária do Terceiro Reich para discutir a solução final. Por quê? Porque os caras não estavam dando conta de matar tanta gente na bala. Estava ficando caro, estava ficando difícil. Estava dando problema psicológico para uma série de soldados. Imagina, você acordava de manhã, 6 horas da manhã, você ia para um penhasco, você tinha que ficar fuzilando gente até o anoitecer. Na bala, estava encarecendo. E os caras estavam ficando loucos. Os soldados estavam ficando loucos de matar tanta gente. Matar homem, mulher, criança, bebê. A bala. Regime comunista. A Conferência chama o filme. Ricardo colocou aqui. Comentei sobre no livro passado, né? Regime comunista matou mais de 100 milhões. Então os caras foram buscar a solução final, com eficácia alemã, né? As câmaras de gás, para matar judeus, eslavos, ciganos. Mesmo dentro do seu próprio grupo, os nazistas não viam os arianos alemães fundamentalmente como indivíduos. Eles os viam como membros do Volk, o povo alemão. O grupo ao qual deviam serviço, obediência e até as suas vidas. A sua vida está à disposição do Reich. Está à disposição do regime. Nietzsche tem a reputação de ser um individualista. Olha aí. Nietzsche tem a reputação de ser um individualista. Certamente há elementos individualistas em sua filosofia, mas, em minha opinião, e aí agora entra o Hicks, essa reputação de individualista é frequentemente exagerada. Ai, 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 papai. Ai, 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 papai. O Hicks vai pegar passagem da obra do Nietzsche, Para Além do Bem e do Mal, e diz o seguinte, olha, quando falamos de filosofias como sendo individualistas ou coletivistas, 3 pontos-chave estão em questão. E aqui, lembremos que o Hicks é um comentador, é um estudioso da Ayn Rand, ele sabe o que é individualismo, ele sabe o que é coletivismo, não é um idiota. É um acadêmico, salvo engano, ele é canadense, norte-americano, tá aí com seus 60 anos, é um cara jovem. E é um cara de uma certa projeção. Então não é um qualquer, não. Ele diz assim, ó, quando nós falamos em individualistas e coletivistas, 3 pontos estão em questão. Primeiro, perguntamos, indivíduos moldam suas próprias identidades ou suas identidades são criadas por forças fora do seu controle? Por exemplo, indivíduos têm a capacidade de decidir suas próprias crenças e formar seu próprio caráter ou são moldados e modelados principalmente por suas heranças biológicas e culturalmente pelos grupos nos quais nasceram e foram criados? Primeira baita pergunta.
Então, assim, para um individualista, claro que ele não ignora os elementos culturais, biológicos condicionantes, mas isso não é determinante, é condicionante. Condiciona até certo ponto, mas não define. Para um coletivista, são mais do que condicionantes, são determinantes. Segundo, perguntamos: indivíduos são fins em si mesmos, com suas próprias vidas e propósitos a seguir, buscar, ou existem em função de alguma coisa além deles mesmos, a que se espera que subordinem seus interesses? Então, esse é um segundo ponto. Como é que você pensa? Você acha que você tem que estar, e os outros também, tem que estar submetidos a algo maior, como a sociedade, a coletividade, os grupos? Ou você entende que é fundamental preservar o indivíduo como instância fundamental da existência, mesmo na vida em sociedade? Terceiro, perguntamos: os eventos decisivos na vida e na história humana ocorrem porque indivíduos, geralmente indivíduos excepcionais, os fazem acontecer, ou esses eventos da ação coletiva ou de forças maiores em operação? São as três perguntas provocadoras do Hicks. E aí ele fala: vejamos a primeira questão. Indivíduos moldam as suas próprias identidades ou são criadas por forças fora do seu controle? Nietzsche acredita apenas de forma atenuada, provocação do Hicks, hein? Que indivíduos moldam seu próprio caráter e destino. Em grande medida, ele é determinista, acreditando que os indivíduos são produto de uma herança biológica. O Nietzsche é chamado por alguns de filósofo irracionalista. Porque, ao contrário do que fez a longa tradição filosófica desde a Grécia, que sempre buscou oferecer proeminência da razão em relação às paixões humanas, o Nietzsche vai dizer: o verdadeiro potencial humano é a irrupção das vontades, dos sentidos, da potência poética, e a razão muitas vezes impede essa irrupção. A razão é castradora dessa natureza explosiva que está dentro de nós. Como ele afirma em Além do Bem e do Mal, não se pode apagar da alma de um ser humano, o que os seus ancestrais mais gostavam de fazer e faziam com mais frequência. Então, para Nietzsche, segundo Hicks, há um certo grau de determinação desses caracteres coletivos no modo de atuar do indivíduo. Os pensamentos, os sentimentos e ações de qualquer indivíduo são uma expressão de um conjunto de traços herdados. Ser uma ovelha ou um lobo é questão também de biologia. O indivíduo não escolhe nem molda significativamente a si mesmo, de modo que, nesse sentido, não faz sentido responsabilizar os indivíduos por quem são ou por quem se tornam. Então, nesse primeiro aspecto, o Hicks enxerga, contrariando outros estudiosos de Nietzsche, um Nietzsche flertando ali com elementos do coletivismo, que, se forem aceitos, poderiam ser entendidos, um pouco avant la lettre, como elementos absorvíveis pelo nazismo. Quanto à segunda questão, Nietzsche acredita que os indivíduos são fins em si mesmos, que eles existem por si mesmos? Ponto de interrogação. Enfaticamente não, vai dizer o Hicks. Aqui penso que muitas leituras superficiais de Nietzsche o interpretam de forma completamente equivocada. O bicho é peitudo. Comecemos por um ponto óbvio. Nietzsche não tem nada além de desprezo pela grande maioria da população, considerando-os ovelhas e uma vergonha para a dignidade da espécie humana. Suas vidas individuais não têm valor em si mesmas. Esse é o ponto de Nietzsche na citação a seguir, na qual ele nega explicitamente que a sua filosofia seja individualista. Rapaz, isso aqui é muito, muito forte, hein? É muito, muito forte. Aí ele cita uma passagem do próprio Nietzsche: minha filosofia
visa a hierarquia, não a uma moralidade individualista. Nietzsche acredita que a maioria dos indivíduos não tem sequer o direito de existir e, de forma ainda mais brutal, acredita que, se fossem sacrificados ou exterminados, isso representaria um avanço. Nas palavras do próprio Nietzsche, a humanidade em massa sacrificada para a prosperidade de uma única espécie mais forte de homem, isso seria um avanço. Está em Genealogia da Moral. Pesado. E ainda, é preciso aprender com a guerra, é preciso aprender a sacrificar muitos e a levar a causa a sério, o suficiente para não poupar homens. Pesado, pesado, pesado. Não, entende? E aí, assim, não. Isso aqui daria um curso sobre... para ver assim, peraí. Vamos lá para o Nietzsche. Vamos voltar lá, porque o que eu aprendi é que Nietzsche foi um cara... Inclusive, ele era apreciado por Ayn Rand nesse sentido, por ser um autor que preservava a ideia do indivíduo. O Hicks conhece Ayn Rand e está em oposição a essa visão. E ele conhece, ele escreve sobre Ayn Rand. Ele escreve lá para o The Atlas Project, não sei o que é um pessoal que estuda Ayn Rand. Então, o que é interessante, provocador, é que ele está citando Nietzsche, e aí alguém poderia dizer assim, mas será que ele não está citando fora de contexto? Vamos a Nietzsche, ele as passagens aqui. Ele nos estimula a fazer isso, né? Lá atrás, ele falando sobre a besta loira, ele falou, mas espera aí, pega a passagem inteira. Então vamos lá, a genealogia da moral em Nietzsche, para ver se ele está falando isso num contexto que poderia salvar o seu individualismo, ou se realmente Nietzsche aponta para essa ideia que é, olha, se tiver que sacrificar, vamos sacrificar. É difícil ver como um individualista alguém que não vê valor na vida da grande maioria dos indivíduos. E aí, quer dizer, na página seguinte, ele coloca assim: a meta de Nietzsche é coletivista, criar uma espécie nova, futura e mais elevada espécie de homem. O Übermensch, que é o significado das suas exortações sobre o famoso super-homem da filosofia de Nietzsche. E ele fala sobre esse ideal do super-homem em Nietzsche no livro, tá? E a terceira, e aqui eu vou apontando assim para o final do nosso encontro, os eventos decisivos na vida e na história humana ocorrem porque indivíduos os fazem acontecer ou porque há outras forças agregadas? Nesse ponto, a teoria e a prática dos nazistas eram uma combinação de ambas. Eles acreditavam e utilizavam a política de massa, vendo seu movimento político como o veículo pelo qual uma poderosa força cultural, o Volk alemão, o povo alemão, estava afirmando seu destino histórico. Ao mesmo tempo, os nazistas defendiam que essas grandes forças históricas escolhiam alguns indivíduos, selecionavam alguns indivíduos extraordinários para executar tarefas especiais, e que o destino falava por meio desses indivíduos especiais. E aí, o Hitler evoca até a divina providência, né? Ele fala que, ao invocar a divina providência, Hitler se vale de uma longa tradição filosófica que remonta de forma notória até a Hegel. Então aí você tem exemplos como em Júlio César, Napoleão Bonaparte, que, segundo Hegel, eram veículos por meio dos quais as forças espirituais da história operavam. Vocês sabem que, para mim, Denis Garcia Xavier, uma das filosofias mais destrutivas da história é a filosofia de um sujeito chamado Hegel. A gente fica muito em Marx, Gramsci, filósofos do nazismo, os filósofos do antissemitismo, os filósofos... Não sei...
Hegel, para mim, é a filosofia da desgraça encarnada. Um dia falaremos sobre isso. Mas é Nietzsche nesse ponto. Nietzsche é ateu, mas oferece uma versão secular dessa mesma teoria, dessa ideia, então, de que, vem cá, Rand, vem cá, dessa ideia que o coletivo conta e a história se vale ao mesmo tempo de indivíduos que são extraordinários e selecionados para colocar nos trilhos isso que interessa ao coletivo. A força de poder de Nietzsche não é uma força religiosa ou espiritual, é uma força biológica. Seus grandes homens, profetas como os Zaratustras, que podem estar entre nós ou ainda por vir, são indivíduos excepcionais nos quais convergiram forças evolutivas poderosas para criar algo extraordinário. Então, o que Nietzsche está realmente dizendo, segundo Hicks, é que existe uma vontade de poder que atua por meio dos indivíduos, mas não que os indivíduos desenvolveram e usaram esse poder por conta própria. É como se, então, forças do destino agissem sobre esses indivíduos e que, portanto, o que poderia colocar em xeque a ideia de um Nietzsche individualista. Olha só vocês. Olha só vocês. Mas ele não para por aí. Ele fala sobre a anti-razão de Nietzsche como um problema que poderia, sim, associá-lo enquanto a uma filosofia proto-nazista. Então, entendam aqui, tá? Esse é um ponto importante. O Hicks não está dizendo assim, o Nietzsche foi um filósofo que poderia ser absorvido completamente pelo nazismo. Não. Ele deixou claro lá atrás, nos 5 pontos de diferença. Ele falou, cara, aqui existem diferenças irreconciliáveis. Não tem como você enfiar Nietzsche dentro da filosofia nazista. Mas existem, para Hicks, alguns dos aspectos da filosofia de Nietzsche que, sim, flertariam potencialmente com a filosofia nazista. A ideia da conquista e da guerra. E aí ele faz um resumo de 5 semelhanças entre a filosofia de Nietzsche e o nazismo. E depois ele continua, existem as partes dos apêndices, enfim. Muito provocador. E talvez a verdade, como costuma acontecer, ela está a meio caminho entre extremos aqui, né? Muito forçado dizer que Nietzsche foi um filósofo do nazismo. Muito forçada essa apropriação, muito forçada essa associação. Mas para Hicks não dá para ignorar alguns elementos de flerte, ainda que mais afastados, que pudessem justificar pontos essenciais de convergência. Não dá para falar que Nietzsche foi nazista, mas não dá para afastá-lo completamente de uma ideia de eventual apropriação. Que, na verdade, você poderia encontrar, forçando a leitura, em Platão, você poderia encontrar em filósofos da Idade Média, você poderia encontrar, com um pouquinho de criatividade, você poderia encontrar em diversos outros filósofos. Mas o objeto da nossa análise é Nietzsche. Beleza, moçada? Beleza, beleza, beleza? Deixa eu ver o que tem aqui, se nós temos alguma coisa. Não deixem, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like. A Bárbara que está me lembrando aqui. Não se esqueçam de que
para receber esse livro, que é muito bom, tá? É muito, muito bom. Deixa eu mostrar para vocês aqui o sumário. Aproveitar que nós estamos aqui, né? Fala como nazistas, né? Históricos que ele vai dizer que são insuficientes, e um outro elemento que é um elemento filosófico. Aí o programa do Partido Nazista, o socialismo econômico, etc, etc. Aí os nazistas no poder. Aí ele fala sobre controles políticos, a educação, como funcionava o processo educacional, a censura, a eugenia, controles econômicos, militarização, holocausto. Aí depois a vida e a influência de Nietzsche, de modo geral. Aí ele fala, lá em Nietzsche, ele vai estudar a ideia do Deus está morto, essa secularização da existência, os sintomas do niilismo. Vocês sabem que o Nietzsche foi o filósofo do niilismo, né? Essa ideia da nadificação dos valores, a moral do escravo, a moral do servo, a moral do senhor, o super-homem, enfim, é um livro muito gostoso de ler, inclusive, né? O Clube Ludovico fez uma opção editorial muito interessante, com letras maiores, assim, mas muito agradáveis de ler, com capítulos curtos. Então é uma leitura que não é excessivamente técnica, muito gostosa de ser feita. E ao final aqui tem citações sobre o militarismo alemão. O que mais? Citações sobre o antissemitismo alemão. Muito interessante ver isso numa perspectiva histórica. Beleza? Moçada, vou deixar aqui na descrição o link para que vocês acessem o texto, as partes citadas no nosso encontro, e vou deixar também, tá lá, clubeludovico.com.br, tem esse QR Code aqui, usem o cupom Xavier Convida, que dá um desconto bem legal, e a gente vai se encontrar aqui no final do mês que vem com a leitura de um próximo livro, Enquanto Vida Houver. Tá aí, minutos adoráveis, professor Ricardo, muito obrigado. Cadê minha ração? O Thales está aqui? O Thales, para quem não conhece o Thales de Mileto, ele sempre, quando ele percebe que o papai está quase fechando uma aula, um encontro, um comentário, ele aparece para dar o adeus. Não é isso, Tatalo? Sejam todos bem-vindos ao Clube Ludovico. A gente se encontra no final do mês e no mês que vem. Tenham uma excelente passagem de ano, juízo. O ano continua, numericamente ele muda, mas ele vai continuar a mesma merda se a gente não fizer melhor. Então tá aí uma chance de fazer uma coisa bem legal para o vosso cérebro. Beijão, até mais.